Olá pessoal, então vamos corrigir mais uma questão do Enem 2020. Essa questão aqui é a questão 149 da prova cinza. Essa questãozinha aqui, ela também teve um nível médio, tá? E foi uma questão muito bem elaborada, bem a cara do Enem, então eu gostei particularmente dessa questão, que é bem, realmente é o que o Enem precisa cobrar na prova. Então vamos lá, ó, gente, vamos lá. A primeira ideia aqui é a seguinte, ó. A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa do outro lote, área total construída de entre 40% e 50% da área total do lote, e um construtor submeteu para aprovação da prefeitura dessa cidade uma planta com proposta para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escala no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. A prefeitura aprovará apenas a planta de qual casa aqui, tá? Então vamos entender aqui o que ele deu, né? Ele deu o lote, aqui nós temos as ruas, né? Nós temos aqui a outra rua aqui, um afastamento aqui entre os lotes, né? Então a gente tem várias situações. Então vamos lá. Primeira ideia é que o afastamento mínimo aqui é de 4 metros da rua. Então a gente vai ver aqui quais as casas que estão dentro dessa situação aqui com afastamento de 4 metros da rua. Então eu tenho uma casa aqui com 4 metros dessa rua e 4 metros dessa aqui. Então a 1 está ok. Aqui, ó, tenho 4 metros de afastamento, a 2 está ok, 4 e 4 está ok. Só que essa casa número 4 aqui, ó, tem 2 metros de afastamento dessa rua aqui. Então essa casa aqui, ela está fora do contexto, nós nem vamos calcular, né? E essa outra aqui tem 4 metros da rua, está ok também. Aí nós temos a segunda informação aqui, diz o seguinte, ó. Afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. Então vejam aqui, ó. Aqui não é afastamento de lote com casa, é afastamento de lote com rua. Então aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 1 metro. Então essas duas casas estão ok. Aqui, gente, eu tenho 1 metro e aqui eu já tinha deixado fora, essa aqui também está fora, né? Então essa aqui estaria fora em duas situações, né? O afastamento da rua e do lote. E essa casa aqui, vejam que essa casa aqui, ela tem 4 metros, ó, de afastamento do outro lote. Então ela não pode também ser calculada porque ela precisa ter um afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. E ela está afastada a 4 metros. Então essas duas casas aqui eu nem vou calcular nada para ela. Só vou fazer então o cálculo das 3 situações aqui. Mas ela fala logo aqui embaixo, ó, que cada lote tem área de 200 metros quadrados. Claro, porque é 10 metros aqui de comprimento por 20 aqui de largura. Então 10 vezes 20 dá 200. Então a área de cada lote é 200 metros, né? A gente já sabe que a área total do lote é 20 vezes 10, que dá 200 metros em todas as situações, em todas as casas, né? Mas a terceira aqui, ó, situação diz o seguinte, ó, a área total construída da casa, a área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Ou seja, eu preciso ter que está dentro dessa situação, que essa areazinha construída aqui, dessa casinha, tem que estar entre 40% e 50% do total desse valor aqui. Então nós vamos ter duas situações, a área mínima necessária, que seria esse valor de 200 vezes 40%. Vejam que eu estou calculando 40% de 200, tá? 40% é 40 por 100, 40 por 100 é 0,4. Vejam como a gente precisa ter isso na mente, tá? 40 por 100 é 40%, e 40% é 0,4. E 40% de 200 é 0,4 vezes 200. Então eu corto esse zero aqui, ó, com esse zero aqui, e aí eu fico 20 vezes 4, que dá 80 metros quadrados. A área mínima. Então se alguma dessas 3 casas tiver menos de 80, não pode ser construída. E a área máxima qual vai ser? A área máxima vai ser com 50% do lote. 50% é 50 por 100. 50 por 100 é 0,5. Então 0,5 de 200 que dá 100 metros quadrados. Então, obrigatoriamente essas casinhas têm que ter entre 80 e 100. Não pode ter menos de 80 e não pode ter mais
de 100 metros quadrados. Então vamos lá, vamos para o primeiro cálculo aqui, ó. Vejam como é fácil de calcular. Essa casa 1 aqui tem aqui, ó, de lote aqui, de comprimento do lote 10. Mas observem que eu tenho um afastamento de 1 para lá, 4 para cá. Então sobrou aqui, tá, gente? Sobrou 10 menos 5, porque eu tenho 4 mais 1, 5 aqui. Então 10 menos 5 dá 5, né? E aqui, quanto é que ela vai ter aqui, ó, tá? De largura, né? Se eu já calculei o comprimento, eu quero a largura da casa. Eu tenho um total de 20. Para cá eu tenho 4. Para cá eu tenho 1, também eu tenho um desconto de 5. Então eu vou fazer 20 menos 5, que dá 15. Então aqui eu tenho 15. Então a área 1, a área da casa 1, é 5 de base vezes 15 aqui, né, de largura, que é de comprimento e largura. Então é base vezes altura, base vezes... isso aqui é um retângulo, tá, gente? Então base vezes altura, ou base vezes largura. Então, ou largura vezes comprimento, como queiro calcular. Então a largura aqui 5, comprimento 15. Então 5 vezes 15, isso aqui dá 75. Então foge aqui desse parâmetro, está abaixo dos 80. Essa casa 1 aqui já está anulada também. Vamos para a casa 2. A casa 2 tem 10 aqui, mas eu tenho que descontar 2. Então aqui tem que ter 8, né? Se eu já tenho 10 aqui, eu desconto para lá e para cá 2 metros, né? E aqui, quanto é que tem? Bom, aqui também tem que ter quanto? 20, né? Isso aqui é 20. Mas eu tenho que descontar 4 mais 1, eu tenho que descontar 5. Então, aqui tem que ter 15. Então, vocês já viram onde eu vou chegar. A área 2 é 8 vezes 15. É comprimento vezes largura. Então, 8 vezes 15, isso aqui dá 120. Vejam que também fugiu, né, da área máxima, que ela extrapolou a área máxima. Então, essa área 2 não pode. Então, só pode ser a área 5, né? Mas vamos calcular para ver se dá certo. A área 5 vai ser o quê? Vejam só, aqui eu tenho, novamente, vou pegar lá, ó, 10 metros aqui, eu tenho que descontar 5, então aqui eu vou ter 5, toda essa partezinha aqui de baixo do comprimento da casa é 5, né? Agora a largura aqui, ó, a largura eu vou ter 20, eu tenho que descontar 2, 1 mais 1 aqui, ó, então 20 menos 2, isso aqui vai dar 18 aqui, tá, gente? Beleza, então a área 5 vai ser o que, gente? A área 5 vai ser 5 vezes 18. E 5 vezes 18 dá quanto? 90. E observem que a área 5 ficou dentro desse padrão. Ele é maior que 80 e menor que 100. Então, por isso aqui que a nossa resposta é a letra E. Tá bom? Então, grande abraço e te encontro na questão 150 da prova do Enem 2020.